Olá pessoal, estou aqui para o meu segundo vídeo, tá? É o segundo vídeo na série do Sermão da Montanha. Como eu falei no primeiro vídeo, né? Hoje eu vou direto ao assunto, tá? Não tem introdução. Hoje eu vou direto ao assunto para a gente poder ser bem rápido e bem dinâmico aqui, tá certo? Bom, vamos começar então com Mateus 5, tá? A partir do versículo 1, a gente vai estar estudando sobre o Sermão da Montanha. Eu vou começar lendo aqui e depois eu vou explicar um passo a passo aqui, tá ok? Então vamos lá. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Bom, para a gente começar então esse Sermão da Montanha, essa parte eu poderia... tem várias linhas de raciocínio, tá? Mas o que eu quero focar hoje com vocês é uma linha bem simples, tá? E bem rápida. O que eu quero que você entenda nesse texto, que Jesus, quando ele começou a ensinar, Jesus ele estava falando aqui, né, dessas bem-aventuranças, ele estava falando de comportamento que um cristão ele deve ter. Nós temos uma série de comportamentos que nós temos que realizar aqui na Terra para nós demonstrarmos o amor de Deus para a vida das pessoas. E aqui ele está dando uma lista de comportamentos. E cada comportamento desse, né, você praticando, ele tem automaticamente uma consequência. Então, por exemplo, quais são esses comportamentos que nós devemos ter? Ser humilde, ser manso, ser justo, ser misericordioso, limpo de coração, ser pacificador. Então aqui nós temos uma série de qualidades que um cristão tem que ter, certo? Então, eu queria que você, hoje, parasse e pensasse o seguinte: em qual desses comportamentos eu tenho me encaixado? Em qual desses comportamentos eu tenho vivido a minha vida? Será que eu tenho sido justo? Será que eu tenho sido pacificador? Será que eu tenho sido limpo de coração? Então, assim, eu vejo que Jesus, quando ele reuniu os seus discípulos e começou a ensinar sobre esses assuntos, ele estava querendo mostrar para os discípulos que existe uma linha de comportamento para que nós possamos seguir, certo? Em contrapartida, ele também disse que nós seríamos perseguidos. Então aqui, ao mesmo tempo que Jesus ele vem nos ensinando a ter uma vida, uma conduta cristã, ele também vem nos alertando as consequências disso. A Bíblia, quando você começa a ler e entender o cristianismo que Jesus ele vinha ensinando aos discípulos, nós podemos observar que ele vinha nos preparando para um sofrimento, ele vinha nos preparando para uma perseguição, ele vinha nos preparando sempre para que nós possamos suportar esse tipo de situação. Porque quando nós estamos preparados para esse tipo de situação, fica muito mais fácil. A gente não é pego de surpresa, certo? Então, assim, hoje eu fico vendo, observando, né, quando a gente começa a estudar a Bíblia, e observar que existe um evangelho pregado hoje que não é o real, que não é o da Bíblia. Então, será que hoje Jesus está preocupado realmente em nos dar essa vida mansa,
como muitas igrejas aí têm pregado, como muitas igrejas, como o Evangelho às vezes tem pregado? Ou será que quando a gente começa a observar a Escritura, principalmente nesse texto, ele está falando aqui de um comportamento nosso de se doar para o próximo? Quando ele fala que nós temos que ser humilde, quando ele fala que nós temos que ser mansos, quando ele fala que nós temos que ser misericordiosos, ele está falando de um comportamento nosso para com o nosso próximo. E será que realmente a gente tem conseguido viver isso? Será que a gente tem conseguido colocar isso em prática? Então hoje o que eu quero dizer para você é que você possa analisar. Analisa depois com calma esse texto e vê onde você tem se encaixado nessa passagem. Onde você tem conseguido viver isso. Será que eu tenho sido justo? Será que eu tenho sido manso? Será que eu tenho sido misericordioso? Será que eu tenho conseguido ser pacificador? Então vamos colocar isso em prática. Vamos começar a olhar as Escrituras e vamos começar a colocar onde isso tem se encaixado nas nossas vidas. Tá certo? Então hoje, assim, para a gente não prolongar o vídeo, eu quero que você pense aí, estuda bastante esse pequeno texto e tenta ver onde você tem se encaixado dentro desses comportamentos. Tá certo? E aí você participa nos comentários, coloca aí, conta um testemunho, tá? Para você poder tá participando, interagindo aqui comigo. Tá certo, galera? Ó, hoje eu vou ficar por aqui. Falei que prometi um vídeo aí de 5 minutos, já tá dando 6 minutos e pouquinho, tá? Mas nos próximos aí a gente vai estar detalhando esse Sermão da Montanha. Depois eu quero voltar aqui com mais calma para detalhar um por um, tá? Mas hoje a gente vai ficar só nesse texto mesmo, só aqui rapidinho. E aí no próximo a gente vai dar seguimento ao Sermão da Montanha. Tá certo, galera? Um grande abraço aí. Não esquece aí de curtir, de compartilhar aí o vídeo. Tá certo? E a gente vai estar trabalhando aí no decorrer da semana. Valeu, galera. Um grande abraço aí.